criança com um transtorno de déficit de atenção, não é que ela não tenha atenção, ela tem atenção, a atenção funciona bacana, mas na hora de sustentar a atenção, principalmente para atividade pouco reforçadora, ela vai ter um déficit muito grande. A gente vê que o sistema de atenção é um sistema altamente dependente do sistema motivacional. Por exemplo, você sabe que uma criança com um transtorno de déficit de atenção, na verdade, ela não tem um déficit de atenção. Ela consegue sustentar a atenção, desde que essa atenção esteja relacionada a um estímulo que ela tem muito interesse, que gasta pouca energia, o repertório é compatível. Por isso, muitas vezes é o videogame, né? É o videogame, mas às vezes elas vão ter essas áreas restritas de interesse onde elas colocam hiperfoco. Às vezes uma criança com TDAH vai ter um hiperfoco para alguma coisa, às vezes coisas que são úteis pra caramba. E aí no relato dos pais vem aquele tradicional, não, ele é uma criança inteligente pra caramba, ele é super bonzinho, super querido, mas não presta atenção em nada, tem dificuldade na escola e tal. Uma reclamação assim que é mais ou menos frequente nessas situações, né? Então, hoje a gente já tem evidências, a gente já conhece esses circuitos, como que eles estão relacionados, a gente tem esse modelo de tomada de decisão, né? Então a gente entende que não é um déficit de atenção, mas sim um déficit de funções executivas. E aí, de novo, eu falo um pouquinho dessa sobreposição entre o sistema atencional e as funções executivas, né? Muitos modelos de funções executivas, como o sistema atencional supervisório, surgiram numa tentativa de explicar como que funcionava a atenção. Depois migraram para modelos de funções executivas. Outros modelos de memória operacional também, a gente vai falar um pouquinho da memória operacional, mas elas também se sobrepõem, também tem uma relação muito íntima com as funções executivas e muitos desses modelos se sobrepõem aos modelos de funções executivas. Então a gente tem que pensar o transtorno de déficit de atenção, o componente atencional, ou seja, o direcionamento dos sistemas cognitivos para uma determinada ação, ela está funcionando. O que não funciona? A capacidade de manter a atenção em situações de baixa motivação. Ou, dizendo de forma diferente, de manter a atenção em situações que exigem retardo de reforçamento, ou seja, eu deixar de ganhar alguma coisa legal agora para buscar uma coisa legal lá no futuro. De certa maneira, a questão é como que se dá esse manejo entre a inibição de alguns elementos motivacionais para você alcançar outros que estão muito lá na frente. Não é um problema da atenção. A criança, não é que ela não tenha atenção, ela tem atenção, a atenção funciona bacana, seleciona, direciona e processa os estímulos de forma impecável. Mas na hora de sustentar a atenção, principalmente para atividades pouco reforçadoras ou de reforços de longo prazo, ela vai ter um déficit muito grande. Daí envolve atividades relacionadas à academia, trabalho, relacionamento. Obviamente que a gente tem um componente da hiperatividade também, né? Esse componente, a gente acredita que tenha uma relação muito grande também com o sistema noradrenérgico, que é um sistema que, de certa forma, aumenta a atividade do córtex pré-frontal. Ele deixa a gente, abre aspas, mais alerta e mais em busca de informações e estímulos que possibilitem, de alguma forma, ele obter um pouquinho de dopamina. Mas a característica da hiperatividade, que geralmente está associada à impulsividade, ela é muito mais frequente em crianças do que adultos, né? A gente sabe também que o TDAH é muito mais prevalecente na infância do que na idade adulta. E isso é interessante em alguns aspectos. Por quê? Porque a gente entende que na passagem da infância para a idade adulta, talvez a maturação de alguns circuitos consigam compensar ou regular isso de uma forma relativamente natural ou mesmo dentro de um processo terapêutico. E quando não é total, é pelo menos a parte da impulsividade, né? De forma, grande parte dos pacientes, bem significativa. Isso. Aí, normalmente, em vez do paciente apresentar o H do TDAH, que é a hiperatividade, ele apresenta ansiedade muitas vezes, né? Ansiedade ou impulsividade. Ou impulsividade. Ou as duas juntas. Mas essa ansiedade... Mas não é aquele tipo a criança que sobe em árvore e fica pulando. Mas essa ansiedade é aquela ansiedade de reforço positivo. Predomina essa ansiedade de reforço positivo. Óbvio, quando eu falo que predomina, eu estou isolando o modelo ideal de TDAH. Claro. Na verdade, pessoas com TDAH também têm ansiedade por reforço negativo, né? A ansiedade catastrófica que eu falei. Mas na maior parte das vezes
vezes que a pessoa está se referindo à ansiedade, ela vai dizer assim, eu tenho dificuldade de esperar. Quando eu quero alguma coisa, eu tenho que conseguir aquilo o mais rápido possível. Minha cabeça está sempre pensando, está sempre buscando alguma coisa. Então, de uma maneira geral, cara, a gente tem que olhar para o TDAH nessa relação com o sistema motivacional e com o retardo de reforçamento. Na maioria das vezes é por aí que a gente faz o manejo. Então, o que a gente pode mudar nesse manejo, né? Primeiro, o estado fisiológico e metabólico do indivíduo. Ajustar sono, ajustar um monte de coisa. Sono, agenda, rotina, previsibilidade. O pessoal com TDAH gosta de dizer, eu não gosto de rotina, não me dou bem com rotina. É muito comum isso. E, cara, vocês têm que entender uma coisa. Não é que você não gosta de rotina. Você não gosta de organização, porque rotina você tem. O cérebro é uma estrutura que é utilizada para marcar tempo e espaço e determinar um comportamento.